Esse livro aqui é de uma autora russa chamada Ludmila Saharovsky e fui eu que fiz a revisão do livro, tá? Ele foi publicado em 2018 e a Ludmila, ela é russa, mas ela vive no Brasil. Inclusive, ela mora numa cidade vizinha minha aqui, né? E não sei se ela é naturalizada brasileira, enfim, mas ela vive no Brasil desde criança. E então ela publicou em 2018 este livro. Na ocasião, ela queria que a revisão fosse feita diretamente com ela queria contratar o profissional de revisão, queria fazer junto à editora, então ela pediu para que eu fizesse. E aí, durante o processo de revisão, eu dava alguns feedbacks para ela, porque ela queria entender bastante do processo, os motivos das alterações, e sempre esses feedbacks eram feitos na minha casa. Ela vinha até a minha casa, né, então ela era muito cuidadosa com todo esse processo da obra, então ela ficava vindo até a minha casa, a gente teve algumas reuniões, né, para eu dar para ela esse retorno de alguns ajustes necessários, tá? E aí, pelo fato de ela ficar vindo até a minha casa e a gente trocar algumas ideias, né, eu me lembro muito bem de ela me contar sobre alguns pontos sobre a infância dela, sobre os pais, sobre a vida com os pais, a vida de criança. E eu me lembro de ela falar assim, que ela não sabia muito como, porque eles eram pobres, mas na casa dela havia livros em todos os lugares, inclusive em lugares inusitados, como por exemplo no banheiro. Quer dizer, não é tão inusitado assim, né? Mas eu lembro dela contar, né, que era algo assim de ir ao banheiro e você encontrar ali no banheiro um Dostoiévski, um Tolstói, né? E ela diz que não sabe muito bem como que funcionava essa coisa, essa logística, esse orçamento, porque eles não eram pessoas ricas, muito pelo contrário, eles eram pessoas que tinham uma certa dificuldade, né? Mas tinha livros, e eram esses livros, era Tolstói, era Dostoiévski, né? Faltava dinheiro, mas não faltava livro. Isso ficou bem marcado para mim. Então, por isso que eu me recordei dessa situação, inclusive esse livro é muito bom, tá? Ludmila é uma escritora, assim, fantástica. Esse livro aqui, ó, é um livro de crônicas e alguns contos. Na verdade, é um livro de contos e algumas crônicas. Inclusive, tem um conto aqui, gente, que, nossa, eu acho que eu vou ler qualquer dia desses aí para vocês, antes que chegue o Natal. Porque ela escreveu um conto aqui maravilhoso sobre, se não me falha a memória, deixa eu olhar aqui no índice, porque se não me falha a memória, o nome do conto é Jesus Pretinho. Acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Jesus Negrinho. Gente, que conto assim. Nossa, que conto. Eu acho que eu vou voltar aqui num outro vídeo e aí eu vou fazer a leitura desse conto para vocês. Quer dizer, primeiro eu vou confirmar se eu posso, né? Não sei se eu posso ler esse conto inteiro. Primeiro eu vou confirmar. São 2 páginas de conto, Jesus Negrinho. Mas, gente, a Ludmilla escreve muito bem. Então, são crônicas e contos. Olha que capa bonita também, né? Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Da família de uma pessoa que cresceu rodeada de livros, mas não era uma família que mantinha luxos, não era uma família, assim, que podia se dizer que, nossa, vivia super bem, né? Por que eu tô falando tudo isso? Vocês já vão entender, tá? Hoje a nossa conversa é sobre este livro aqui, do Dostoiévski, Gente Pobre, tá? Gente Pobre. A minha edição é da Princípios. A Princípios tem edições muito boas quando o autor é Dostoiévski, tá? Tô falando isso porque algumas pessoas criticam alguns livros, algumas edições da Princípios, né? Aí eu acho que tudo depende, né? Quando Dostoiévski, pode comprar sem medo, porque a pessoa que faz a tradução na Princípios, do Dostoiévski, é assim, o melhor tradutor de Dostoiévski, né? Acho que é ele mesmo, né, que fez esse aqui também. Acho que foi o Irineu Franco Perpétuo, né, que faz as traduções aqui das edições da Princípios do Dostoiévski. Então, assim, é o melhor tradutor de Dostoiévski, tá? E eu acho essa capa um charme também, tá? Tem outras capas aí que eu acho que não chegam perto dessa. Uma delícia de olhar, de contemplar. Essa capa, ela é muito condizente com o teor da obra. Muito bem. Hoje, então, esse é o nosso assunto, tá? Esse é o primeiro romance. Gente Pobre é o primeiro romance do Dostoiévski. Ele publicou esse livro em 1846. E este livro aqui é que vai estabelecer, né, portanto, as bases da sua obra posterior, tá? Esse livro, gente, o que tem aqui? Ele é constituído integralmente de cartas, é um romance epistolar, né? São cartas entre 2 pessoas, os 2 protagonistas, né? Que são pessoas, assim, miseráveis, são pessoas bem miseráveis, tá? O que a gente tem aqui de protagonista? A gente tem o Makar. Vamos ver se eu consigo lembrar como é que fala o nome dele. É o Makar Alexievich. Acho que é isso. Makar Alexievich. Acho que é assim, tá? Ele é um funcionário público, idoso, né? Pela história aqui,
ele aparenta, né, uma pessoa madura, digamos, né, e ele é um pobre, né, uma pessoa pobre, bem miserável, solitário, ele é funcionário público, acho que eu já falei isso, né, ele mora num cubículo, ele trabalha como copista, e ele mora num cubículo minúsculo e degradante, é uma espécie de um cortiço, e é um lugar, gente, onde, assim, não existe privacidade, né, privacidade é um negócio, assim, que, por isso que vai dando um certo incômodo, uma certa angústia, a depender de algumas descrições que ele começa a fazer aqui. E ele é o que mais descreve, tá? A outra, a interlocutora dele, que é a outra personagem, não descreve tanto assim, com tantas minúcias. Ele que vai descrever com muitas minúcias o espaço pra gente. E ele também é o personagem, assim, que se expressa um, com mais lamúrio. A gente tem uma espécie de uma angústia, porque o ambiente ele é bem miserável, né? E é ele, é pela expressão dele, pelas cartas dele, pelas palavras dele, que a gente vai pegando, né, esse ambiente, porque o tom dele nas cartas é bem lamurioso, e ele também demonstra, assim, uma certa auto-humilhação constante, né, e sempre buscando, assim, desesperadamente, parece que ele está desesperadamente buscando um certo reconhecimento, uma certa dignidade, tá? E quem que é a interlocutora dele? A interlocutora dele é a Varvara Alexievna, acho que é assim, tá? Que é o diminutivo, né, o apelido é a Varienka, tá? Acho que assim fica mais fácil de falar a Varienka, apesar que não é nada fácil também para apelido, né, mas enfim, né, gente, russo. Então a Varienka, que é a Varvara Alexievna, ela é uma jovem, então ela que vai se corresponder com o Makar, né? É uma jovenzinha, ela é órfã, assim, um pouco doente também, uma saúde assim um pouco debilitada, e parece, tudo isso fica muito vago, tá? Mas assim, ao que tudo indica, o Makar, ele é uma espécie de um parente distante ou então uma espécie de um protetor da Varienka, tá? Não fica clara qual é exatamente a relação exata entre os dois, mas tudo indica que ele seria uma espécie de um protetor, uma espécie de um tutor dela, depois que ela fica órfã, né? E ela vive no mesmo cortiço que o Makar, e ela também, assim, passa por circunstâncias tão precárias quanto as circunstâncias do Makar, né? E aí, por conta disso, ela muitas vezes é obrigada a realizar trabalhos manuais, né? A capa aqui até mostra ela, né? Parece que está costurando, né? Porque ela vai fazer esses tipos de trabalho para conseguir sobreviver. Porque ganha pouquinho, assim, né, gente? É um retrato da Rússia, né? No período aqui que o Dostoiévski está retratando, que é um retrato de realmente bastante miséria, tá? Eles estão situados em São Petersburgo, então esse cortiço onde eles moram, né, fica situado em São Petersburgo, e a distância de moradia dos dois é bem curta, tanto é que numa das cartas, acho que mais de uma carta, uma carta cita que vê a Varienka pela janela, viu a silhueta dela pela janela, né, então eles moram aparentemente a uma distância bem curta um do outro, né, só que, como eu disse, né, esse ambiente ele é tão degradante e parece que não existe a menor intimidade, que a forma que eles encontram, né, o único laço que eles encontram, a única maneira que eles encontram de, assim, trocar suas confidências, se corresponderem, fica sendo por meio de cartas. É como se não fosse por meio dessas cartas, eles não conseguissem fazer essas trocas mais íntimas, né, criar esse laço mais seguro e mais íntimo. É como se as cartas fossem o único meio que pudesse proporcionar isso a eles, né. E aí essas cartas, elas vão funcionar como uma espécie de um refúgio, uma espécie de um refúgio dessa crueldade que é esse mundo miserável exterior, né? Então, essa carta fica sendo, né, esse espaço de subjetividade desses dois, né? Aí a trama do livro, que a gente vai acompanhando por meio da troca de cartas, então uma hora você tem a carta do Makar, outra hora você tem a carta da Varienka, e isso vai se alternando até o final, né? Então a trama se dá por meio da alternância das cartas dos dois, e a gente tem aí uma grande sucessão na verdade, assim, não são muitos eventos, não são muitos acontecimentos, né? A gente tem aí, na verdade, assim, é um registro, e é um registro um tanto quanto tedioso e repetitivo da luta diária de cada um deles por essa sobrevivência, da luta diária de cada um deles por essa dignidade. É isso que a gente tem aqui. Então, o ritmo, o registro, ele é um pouco tedioso, né? Por isso que eu mencionei numa postagem que eu acho esse livro ao mesmo tempo lindo, porque eu vou chegar ainda na parte que você vai entender por que ele é lindo, mas ao mesmo tempo é difícil de ler, difícil assim, não no sentido da linguagem, e não porque ele seja enorme, porque olha só, né, é um livro bem petitico, ó, mas porque ele tem esse ritmo tedioso ao longo das cartas. Então o que eu tenho aqui é uma relação de amor uma relação de amor e preguiça. Não sei se seria bem uma boa porta de entrada para começar a ler Dostoiévski, né? Deixa eu arrumar a luz aqui, que eu acho que vai cair, gente. Eu não sei se seria uma boa porta de entrada para ler Dostoiévski, não, tá?
mas eu já ouvi gente dizer, né, que poderia ser. Mas assim, acho que não é só porque foi o primeiro romance do Dostoiévski que você precisa começar a ler por esse. Acho que há outros romances do Dostoiévski que você pode começar a ler, né, e deixar esse daqui para quando você tiver um pouco mais de paciência, né, não sei. Pode ser que tenha pessoas que tenham mais paciência que eu, né, enfim. Mas é bonito, o teor do livro é bonito, eu já vou chegar lá, calma que eu vou te explicar, tá? Vou falar um pouquinho dos traços, né, das perspectivas dos traços, do temperamento, do comportamento do Makar, né, porque o Makar, ele ao mesmo tempo que ele dispensa alguns cuidados, ele parece todo cuidadoso com a Varienka, ao mesmo tempo ele também demonstra uma total dependência dessa interlocutora, é como se ele fosse muito dependente de ter alguém para ler essas cartas dele, como se ele precisasse desesperadamente se expressar, porque é como se ao se expressar e ao ter alguém para ler a expressão da sua subjetividade, é como se fosse a única chance que ele tivesse de obter um mínimo de dignidade que fosse, porque tem alguém olhando para ele, tem alguém ouvindo, ou no caso lendo, né, o que ele tem a dizer. Então ele cria essa relação com a Marienka de ao mesmo tempo protetor, cuidadoso, quer cuidar bastante além da conta, e ao mesmo tempo de uma certa dependência também do que ela vai achar, do que ela tá achando, da escrita dele, ele é cheio dessas coisas, né? E aí, como eu disse, ele é bem pobre, né? Apesar de ser funcionário público, ser funcionário público na Rússia desse período não significa muita coisa, tá? Ele vive ali na linha da miséria, né? E aí, o pouco que ele ganha, ele gasta muito desse pouco que ele ganha para comprar, assim, pequenos presentes, pequenos mimos para a Varienka, né? Então, ele compra para a Varienka balas, algumas florzinhas, algumas coisinhas assim, e também ele oferece para a Varienka algumas pequenas ajudas financeiras, mesmo vivendo assim, nessa extrema privação, né? Esse ato é a única forma, essa doação que ele faz para a Varienka é a única forma que o Makar encontra de se sentir útil, de se sentir alguém importante, porque a gente vai acompanhar algumas outras cartas, alguns relatos dele, assim, da maneira como as pessoas olham para ele, ou da maneira como não olham para ele, da maneira como o tratam, ou da maneira como nem o tratam, né? Ela é uma pessoa, assim, que beira a indigência. Então, ajudar a Varienka é a única maneira, talvez, né, dele se sentir, assim, importante. Mas ele tem um desejo de ser visto, a gente percebe que ele tem um certo desejo de ser visto, porque através dessas cartas que ele manda, né, ele vai narrando os seus encontros humilhantes com seus superiores do escritório, ele narra também a vergonha que ele tem perante a vizinhança, a frustração dele com a pobreza, essas coisas ficam muito claras assim pra gente, né? Só que ele se preocupa obsessivamente, como eu disse, com o seu estilo de escrita e com a opinião da Varienka acerca do seu estilo de escrita. Então, essa preocupação dele revela pra gente, né, esse profundo desejo que ele tem de ter um certo reconhecimento como um ser humano sensível, como alguém que é sensível, e não ser reconhecido como alguém miserável apenas, né, como um mero pobretão. A Varienka, por sua vez, ela vai respondendo as cartas, né, então ela vai complementando essas cartas, e ela traz ali longos trechos, né, e aí nessas cartas dela, ela reflete sobre a vida, ela faz também uma certa reflexão sobre a vida anterior dela, São Petersburgo, antes dela ficar órfã, né, porque ela vivia no campo, ela teve uma vida anterior no campo, e que, ao que tudo indica, foi uma vida, assim, relativamente confortável, né, e essa vida no campo revela, assim, um contraste, né, uma espécie de um contraste idílico, né, entre o campo e essa cidade, esse lugar abarrotado de gente ali dentro desse cortiço. E aí ela fala um pouco também, né, sobre essa solidão dela, né, após ficar órfã e tal. E ela também compartilha com o Makar o consolo que ela encontra na leitura. E aí, ó, a gente está começando a entrar na parte linda do livro, né, porque a Varienka, tanto o Makar quanto o Varienka, encontram muito consolo na leitura. E esse é o ponto do livro que me encantou. Esse é o ponto do livro que é, assim, algo sensível, demais, bonito, é lindo, é lindo. Tá? O que acontece? Os dois têm o hábito de leitura. Então, a Varienka traz algumas sugestões de leitura, quando ela lê alguma coisa, ela indica para o Makar também faz a mesma coisa, vai ter um momento aqui que eles vão citar o Capote também, do Gogol, eles citam obras, assim, obras clássicas, né, assim, de bastante relevância, e algumas dessas obras até mexem um pouco, assim, né, com a psique do Makar. O Makar, então, ele por ficar mexido, né, por conta dessas leituras, ter essa psique mexida, né, por isso mesmo que ele começa a colocar esse tom mais lamuriento nas suas cartas, ao passo que a Varienka mantém uma postura mais resignada, uma postura mais paciente, o que também fica parecendo pra gente assim, né, que
a Varienka, que é a jovenzinha, fica parecendo que ela que é a pessoa a adulta, né, da relação. Parece que Makar deveria ser essa pessoa, né, mais resignada, mais paciente. E, no entanto, a gente tem aqui uma inversão, né? A Varienka parece essa pessoa mais resignada, mais paciente, apesar da saúde, né? A saúde frágil, a saúde abalada, e aí ela vai ter uma esperança também, assim, um pouco mais deteriorada com o passar do tempo, mas ela é relativamente mais, ela parece ter mais um pouco mais de temperança que o Makar. A gente vai ter um final trágico nessa narrativa. Por que é trágico? Porque tem uma certa ruptura, né? A coisa vai indo ali, a troca de correspondência e tal, mas aí a gente vai ter uma certa ruptura, esse vai ser também o clímax do livro, que é o fim da troca de correspondências, né? Por quê? Porque acontece uma espécie de uma salvação amarga. A Varienka, ela recebe uma proposta de casamento, né? E é uma proposta de casamento de um cara que tem grana, tem uma certa condição de vida, ele é proprietário de terras, né? Grandes terras, ele é rico, e visivelmente mais velho que a Varienka, e também de caráter um tanto quanto questionável. Só que a Varienka vai aceitar essa proposta de casamento, né? Mesmo sendo uma união assim infeliz, é como se ela estivesse disposta a fazer uma espécie de um sacrifício final por conveniência, porque Varienka não tem mais saúde, não consegue visualizar nenhuma esperança, nenhuma forma de subsistência mais, né? Então ela encontra nesse casamento a sua única chance de escapar da miséria e da doença que começam a corroer a sua vida, né? A última carta do Makar, ela parece, assim, uma espécie de um último grito, sabe? É uma carta, assim, que parece que é um grito do Makar, um grito desesperado, um grito confuso, um lamento final, que encerra o livro de uma forma, assim, abrupta, deixando o Makar entregue ao destino, entregue ao anonimato, entregue a uma certa humilhação, porque ele pede para Varienka não se casar, né? Ele pede para que ela não vá, não assuma esse destino, mas aí já é tarde, já está tudo organizado. Aí a Varienka vai embora, eles têm essa separação, né? E aí o Makar não tem mais essa interlocutora, né? Então é uma série de sentimentos, ao que parece, que tomam conta do Makar, né? Então, assim, em síntese, Gente Pobre é um registro bem melancólico, tá? É bem melancólico, essa é a parte que me angustia, porque além de ter esse ritmo mais tedioso, é um tema bem, é um conteúdo bem melancólico, de como a pobreza não destrói apenas a vida material da pessoa, mas destrói, sobretudo, corrói, sobretudo, a dignidade, o espírito, porque a gente percebe que o Makar, ele tem um espírito inquieto, ele quer algo mais porque ele sabe que existem algos mais, né? Mas esse espírito, ele também vai sendo corroído por essa miséria, e aí essa troca de cartas é a única prova de duas almas miseráveis que existiram e que se importaram umas com as outras, num cenário em que absolutamente ninguém mais se importava com elas. Então, assim, com esse panorama que eu te dei em mente, você pode pensar aí, né, que o Dostoiévski vai usar esse tom para começar a introduzir o realismo na literatura russa, tá? Com esse tom. Então, é, é uma espécie de uma ajuda, uma contribuição que ele dá, né, para ajudar a definir, a modular esse movimento, né? O realismo, ele buscava representar a vida como ela é, né? Tirando, assim, qualquer traço que pudesse existir de idealização, qualquer traço de idealização do romantismo, que é o estilo literário anterior, né? Então, nessa Rússia do século XIX, o Dostoiévski pega essa ideia, pega esse estilo, essa abordagem, né? E aí ele leva para um novo patamar, justamente com gente pobre. Só que o Dostoiévski, ele é como se ele fizesse uma transição do realismo social para esse realismo mais psicológico. É como se ele virasse a câmera, né, do ambiente, que está assim, do entorno, né, e virasse essa câmera para o interior, para dentro da alma, tá? Porque a gente vai ter aí esse realismo com essas características de uma certa abordagem da mente e do espírito do indivíduo, né? A gente tem nesse personagem Makar um indivíduo que é bem complexo, cheio de contradições, com vaidades também, né, e com um profundo desejo de dignidade. Então, isso o Dostoiévski começa a introduzir, né, nesse realismo mais psicológico, menos voltado para acontecimentos sociais externos e mais voltado para aquilo que essa realidade social externa causa, impacta na alma, né, aquilo que é causado internamente nas pessoas, tá? Esse tom lamuriento que eu falei para vocês, do Makar, das cartas do Makar, né,
Então, é um estilo de escrita, assim, simples, às vezes errado até, né, porque vamos lembrar que a gente está aqui lidando com o realismo na sua forma mais crua. Então, a gente tem aí uma fala, uma escrita real de um funcionário de baixa escolaridade, porque Macá não era um intelectual, não era um erudito, né, então ele tem baixa escolaridade, ele tem uma baixa posição social. Então, o livro, ele não usa isso no original, né, mas aqui também na tradução, o tradutor dá conta também de mostrar um pouco isso pra gente. O livro, ele não traz uma linguagem polida da elite, ele traz uma linguagem mais coloquial, né, tanto é que tem algumas repetições, né, um pouco de repetições, isso até causou um certo choque na crítica na época, que estava acostumada com uma certa formalidade, né, e o Dostoiévski também, ao usar esse formato epistolar, ele elimina, né, o narrador tradicional, e aí isso nos força também a entrar nessa subjetividade e na obsessão do Makar, né? Então a gente tem essa realidade, então isso que foi bem interessante que o Dostoiévski fez, porque a gente tem essa realidade, ou seja, esse realismo, né, só que filtrada e sentida pelo Makar e pela Varienka, né? Não é descrita objetivamente por um narrador, não é uma realidade descrita objetivamente por um terceiro, mas é detalhada pela própria subjetividade de cada um dos interlocutores dessas cartas, né? O Makar reclama, chora por causa de dinheiro, né? Mas ele reclama muito mais, ele se lamenta muito mais pela falta de dignidade, pela falta de respeito, né, que ele sente assim na pele. Então, esse realismo do Dostoiévski, ele não mostra só assim o quanto o pobre é pobre no sentido material, no sentido nesse fato social, mas ele mostra também o quanto o pobre, o miserável, ele é humilhado psicologicamente, moralmente. E isso é magistral quando ele, com esse romance de estreia, ele fazia isso com seu romance de estreia, né? O quanto o pobre ele é humilhado moralmente, o quanto essa miséria da alma acaba se tornando mais importante que a própria miséria material. É isso que Dostoiévski faz aqui, tá? Então, isso também é bem bacana, isso também é bem bonito, né, no livro. Agora, mas para mim agora vem assim o ponto alto, assim, aquilo que eu acho de mais bonito nesse livro, né, que é o seguinte: o entusiasmo desses personagens pela leitura, pelo ato de gastar as pouquíssimas economias que eles têm em livros, gente. E eles têm que garimpar também. Não é só comprar, não é tão fácil, não é tão simples também. Negociar a compra desses livros. Muitas vezes eles têm que fazer um certo garimpo. Então eles vão a sebos. Tem uma das cartas aqui que o Makar narra uma ida dele, né, num sebo, garimpando livro. Então esse tema, essa metalinguagem que o Dostoiévski traz aqui para esse livro, para mim eleva essa obra, né, de uma mera descrição social, né, de um estado social, de um estado de coisas, para um estudo da dignidade humana. E aí eu vejo muito aqui, e isso para mim é belíssimo, eu vejo muito aqui a leitura como uma espécie de uma sobrevivência espiritual em gente pobre. Então, o que eu diria para vocês, né, se eu tivesse 5 minutos para falar, porque é que eu estou falando tantão já, né, já te dei um resumo, mas se eu tivesse 5 minutos, eu diria para você, eu diria que esse livro, ele trata da leitura como a sobrevivência espiritual das pessoas, porque esse fascínio desses personagens, né, o Makar e a Varienka, pela literatura, é um poderoso grito de resistência contra essa miséria toda, essa miséria espiritual, essa miséria existencial, essa miséria material, né? Então esse esforço intelectual que eles vão fazendo, um esforço intelectual e um esforço financeiro que eles fazem em prol da atividade de leitura, eu acho isso muito poderoso. Isso é um grito de resistência muito forte contra a miséria, e isso destrói o clichê social e enfatiza a visão humanista do Dostoiévski. E tem uma coisa muito bacana aqui, né? E acho que você vai entender o que eu vou dizer, porque assim, ó, o senso comum, gente, o senso comum ditaria que gente pobre, de pessoas que estão focadas na luta pela comida, na luta pelo teto, pela sobrevivência, né, digamos, essas pessoas elas não teriam tempo, ou energia, ou recursos para fazer exercícios intelectuais, né? Acho que o senso comum diria isso. Tanto é que eu, no passado, pensava assim também. Eu já pensei muito assim, né? Bom, eu não sou uma pessoa rica, então essa coisa de querer me embrenhar por esse mundo de leitura, de livros de estudos, esse mundo, esse universo mais intelectual não é coisa para gente pobre. Acho que você já deve, né, ter se deparado com esse tipo de pensamento. Isso é muito comum
né? Isso faz parte de um pensamento que paira mesmo no senso comum, né? Só que o Dostoiévski, aqui neste livro, ele simplesmente inverte essa lógica. Quando ele mostra que o Makar gastando o seu dinheiro em livros, em vez de gastar com comida ou bebida, poderia comprar uma comidinha melhor, e ele prefere pegar esse dinheiro e destinar e gastar com livros, né? O Dostoiévski parece que está querendo dizer que a fome da alma é tão devastadora quanto a fome do corpo. Não é bonito isso? Quando ele está fazendo aquele garimpo dos livros lá no sebo, né, o Makar, a gente tem aqui uma construção de uma coisa muito bonita, simbólica muito bonita, que é sobre o valor do esforço, né? Porque assim, ó, não é só a compra, né? Não é só a compra do livro em si, o esforço para encontrar o livro. Então, assim, não é tão fácil, não é tão simples também você conseguir chegar no livro. Ainda que você decida destinar aquela parte do seu dinheirinho pouco, parco, suado para o livro, ainda assim não é tão simples encontrar esse livro. É uma atividade que exige um esforço, exige um garimpo, né? Então, esse ato do Makar, de ir ao sebo, procurar um livro com cautela, gastar suas economias com esse livro, transforma essa compra em um ritual, uma espécie de um ritual de valorização pessoal. Isso é lindo demais, né? Então, o Makar, ele não é um coitado, veja bem, o Makar não é um coitado pedindo esmola, ele é um consumidor de cultura. E ao passo que ele é um consumidor de cultura, ele se torna um intelectual potencial, ainda que ele não seja em ato, o Makar, ele é um intelectual em potência. E aí a gente tem toda essa mensagem, toda essa metalinguagem, né, o livro, uma vez adquirido, ele é um portal, porque é assim que ele funciona para esses personagens, né? Uma vez adquirido, ele funciona como um portal de fuga dessa realidade suja, dessa realidade claustrofóbica do cortiço, ali onde eles estão, né? Então, esse cubículo miserável do Makar, onde ele se esconde, né? Torna-se, por meio dos livros, um espaço infinito, né? Porque ali é onde ele encontra uma infinitude de possibilidades na sua imaginação, na sua atividade de reflexão, que ele gosta tanto de fazer, e é um espaço, por que é um refúgio? É um espaço onde a sociedade não pode humilhá-lo. Olha que bonito, olha que bacana, né? Mas aí também a gente tem uma coisa importante, tá? Porque daí não é só um escapismo, tá? O Makar, ao gastar o seu dinheiro, o seu tempo, ser apaixonado pela leitura e se refugiar na leitura, ele não quer só fugir, né? Ele quer também entender a sua condição. A gente percebe que o Makar, ele é complexo, o Makar, né? Apesar de ser lamuriento, né? Eu reclamei que as cartas dele têm um tom bem lamuriento, e tem mesmo, só que ele é muito complexo. O Makar, ele também ele quer entender a condição dele, né? E aí ele se delicia com livros como Pushkin, que elevam a alma, né? Ele menciona vários livros, vários autores, ele se revolta com alguns livros, né? Então, o Capote, né, do Gogol. Então, a leitura é para o Makar e para a Varienka, né, um exercício de autoconsciência, mas principalmente para o Makar, um exercício de autoconsciência e um exercício de crítica social, provando que o Makar é capaz de julgar e é capaz também de se ofender com a sua representação no mundo, porque quando ele observa alguns personagens com os quais ele se identifica, ou seja, um pobre miserável sendo representado ali, um funcionário público sendo representado ali na história, né? Então ele se revolta, às vezes, né, quando ele percebe como a literatura traz essas caricaturas, então ele fica tentando entender o mundo e se tornar uma pessoa mais crítica por meio dessa leitura, né? E é uma vontade de entender autêntica, real, legítima, né? Então, essa troca, por exemplo, a Varienka e o Makar, eles trocam experiências literárias, trocam discussões e trocam livros também, né? E aí a troca de cartas também reforça essa ideia, né, de dignidade. Então eles não trocam apenas, isso é importante, tá? Eles não trocam apenas lamentações e dinheiro, tá? Então não é só um lamenta daqui, outro lamenta dali, aí o outro manda dinheiro, né? O Makar manda dinheiro. Não é só uma troca de lamentações e de dinheiro. Eles trocam ideias sobre livros. Isso é sublime. Você tem duas pessoas que são miseráveis, que vivem num cortiço, que estão ali abaixo da linha da miséria, quase, e que trocam em suas cartas ideias sobre livros. Isso os coloca num nível de igualdade intelectual que é negado a eles pela sociedade. E aí a gente vê que a literatura se torna a ponte mais forte entre eles, entre esses interlocutores. É bonito demais. E aí tem uma coisa importante também, que o fato de a Varienka ser uma moça letrada, né, ser uma pessoa capaz de ler, capaz de
compartilhar, sugere que mesmo na pobreza, mesmo nessa pobreza extrema, porque a gente está aqui nessa história diante de uma pobreza extrema, a educação era vista como um recurso valioso a ser preservado. Em suma, minha gente, esse amor pela leitura que tem aqui nesse livro em Gente Pobre, né, é assim a evidência, para mim, né, a evidência que o Dostoiévski traz aqui, de que a dignidade humana reside na capacidade de pensar, de sentir, de sonhar, e não apenas na condição financeira, não apenas na matéria, naquilo que é material, né? É a maneira do Dostoiévski humanizar profundamente os seus humilhados, os seus ofendidos, e já nos dizia o grande crítico literário brasileiro, Antônio Cândido, né, que sonhar é um direito, né, fabular é um direito, e que a literatura é o sonho acordado da humanidade. Isso é lindo, né, que o Antônio Cândido disse, que a literatura é o sonho acordado da humanidade, e o Dostoiévski nos mostra, né, que esses personagens, ainda que miseráveis, né, eles são dotados dessa capacidade humana de pensar, de exercer todas as suas potencialidades intelectuais, de sentir e de sonhar, né? E aí, por isso que, para mim, essa história do Makar, da Varienka, dessa troca de cartas das pessoas miseráveis que leem, que consomem livros, né? Para mim, essa obra do Dostoiévski, ela levanta uma questão fundamental, tá? Se a leitura é um ato de dignidade, por que nem todos os pobres buscam a leitura? A falta de leitura entre pessoas pobres é uma questão de acesso, no sentido de recursos mesmo, material, ou é uma questão de prioridade? Eu sei que a gente não vai bater o martelo aqui, até porque não é nem só uma coisa, nem só outra, né? É inegável que a falta de acesso é a principal barreira. Isso é inegável, né, gente? Sou uma pessoa, assim, né, que eu tenho um certo senso, né, de realidade. Então, existem muitas barreiras materiais, né, principalmente num país como o Brasil. O preço do livro, muitas vezes, é um obstáculo, né? A falta de bibliotecas é outro obstáculo, custo da luz para poder ler à noite, né? A fadiga extrema de quem trabalha de sol a sol, de segunda a segunda, né? Trabalho pesado de quem faz um trabalho pesado, né? Vai bater laje o dia inteiro, né? Para ver se você vai, por um acaso, né? Será que você vai ter vontade de ler à noite? Então, todo esse ritmo de subsistência exige, né? Toda a energia, suga a energia da pessoa, tornando o exercício intelectual um fardo quase impossível para muitas pessoas, né? E a gente também tem muitas barreiras educacionais, né? Porque a gente pode falar, por exemplo, de ausência de alfabetização, ou então de uma educação de má qualidade, que vai acabar não criando esse gosto, ou então essa capacidade mesmo, né, de ler textos mais complexos, de ler textos literários, né? Por outro lado, eu poderia trazer para você, usando como argumento e citando aqui como exemplo, o próprio Makar, né? O Makar, na verdade, ele é uma exceção, mas é uma exceção, sabe a exceção que prova a regra, né? É o Makar. Porque o Makar, ao mesmo tempo que a gente considera tudo isso que eu citei, ele faz também com que a gente considere o fator, e esse que eu vou falar uma coisa muito importante também, tá? Que é o fator prioridade, tá? A leitura como uma necessidade primária, a leitura como uma prioridade. O Makar, por exemplo, ele escolhe alocar os seus recursos escassos, né, quase inexistentes, em livros. Então, ele separa um dinheirinho que vai fazer falta para ele, vai fazer falta? Vai. Não é nada que está sobrando. Ele separa um dinheiro que vai fazer falta para outra coisa, para comprar livro. Ele faz um garimpo em sebos. Isso mostra que, para esse personagem, a leitura não é um luxo, mas é uma necessidade primária da alma, que é aquilo que já dizia Antônio Cândido, né, que a fabulação realmente é uma necessidade, é um bem inalienável, né, do ser humano. Então, Makar mostra isso para a gente. Ele está disposto a sacrificar o bem-estar material imediato, né, com uma comida, uma bebida, algo assim, pelo seu bem-estar espiritual, bem-estar esse que é proporcionado a ele pela atividade da leitura. E aí a gente tem também esse valor da consciência, né? A prioridade do Makar não está apenas em se divertir, porque também não é só uma leitura pelo prazer, né, pela fruição, pelo entretenimento, mas é uma leitura que o ajuda a afirmar a sua humanidade, é uma leitura que o ajuda a entender, a perceber melhor a sua humanidade. Então, ele lê também, entre outras coisas, ele lê também para ter uma consciência de si, para se sentir mais complexo, para se comparar com os outros e também para lutar
contra a humilhação. Então, o livro é a sua ferramenta de autodefesa. Em suma, o Macá, ao escolher isso, a dar prioridade pela leitura, para a leitura, apesar de sua miséria, né, ele revela que, mesmo nessa miséria, a necessidade de dignidade e de elevação da alma pode ser tão poderosa quanto a necessidade de comida. E onde a alma não foi completamente esmagada, a leitura se torna uma prioridade. E nesse sentido, a leitura ela é muito importante, porque a leitura nos ajuda a dar nome ao sofrimento que nós sentimos muitas vezes, né? A leitura, ela transforma a nossa experiência individual em um problema social compreensível. A leitura tem esse poder, né? A leitura também se torna um instrumento de conscientização, ou seja, não serve apenas para um escapismo, não é apenas uma fuga, né? Veja, o Macá está lendo Pushkin, né? Mas ele está lendo Pushkin principalmente para a crítica. Então, assim, concluindo, né, a importância de pessoas pobres lerem, né, poderem ler, não é apenas assim para adquirir conhecimento, não é apenas para ascender socialmente, embora isso também possa, sem dúvida alguma, ajudar, sem dúvida alguma, né, embora não seja uma garantia, mas sem dúvida alguma pode ajudar, mas não é só isso, né, mas é também para recuperar essa dignidade, né, para exercitar a crítica e afirmar que as suas vidas, os seus sentimentos e os seus pensamentos têm o mesmo valor que os da elite. Esse garimpo do personagem Macá no sebo é um ato heróico de quem se recusa a ter apenas o corpo. É um ato de alguém que exige também a alma. Ele não aceita ser só um corpo em meio à miséria, em meio à pobreza. Ele exige também que ele tenha o direito a uma alma e ele quer o seu alimento espiritual. E é por isso que esse livro é lindo. Nesse sentido, esse livro é lindo, tá? Então, fique aí com essa reflexão, com essas palavras, espero que tenha te ajudado. Não sei se te interessou, leia a obra, mas saiba que é muito bonito. Se você tiver paciência para um certo ritmo tedioso nessas trocas de cartas, saiba que o que te aguarda é essa coisa linda que a gente tem aqui, pessoas miseráveis, apaixonadas por literatura. Como é bonito isso, gente. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Eu te vejo numa próxima. Um grande beijo, até mais.